Olá, este é o canal da comunidade Cristo para as Nações de Campinas. Se você ainda não é inscrito, eu peço que faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos conteúdos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Estamos no capítulo 4. E eu oro a Deus para que nos ilumine nesse tempo, que pelo Espírito Santo nos traga revelação da sua palavra e que essa palavra caia nas nossas mentes, nos nossos corações e produza frutos de vida abundante em cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema do estudo de hoje é metas e objetivos de Deus para a sua igreja. O texto que nós vamos ler está em Efésios 4, versículos 13 e 14. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. No estudo anterior, baseado nos versículos 11 e 12, nós vimos que Jesus ele concedeu à sua igreja ministérios para a edificação do corpo de Cristo. E vimos então, nesse estudo anterior, as estratégias de Deus para a edificação da sua igreja. E nesse estudo nós vamos ver as metas e objetivos de Deus para a sua igreja. E quais são essas metas? Estão aí no versículo 13. Quer dizer, nós podemos dizer, Jesus ele continuará edificando a sua igreja até que, primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Segundo, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, até que cheguemos à perfeita varonilidade. E quarto, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esses são os objetivos e metas de Deus para a sua igreja. E cada um de nós é chamado a cooperar com Deus na edificação da igreja. E para que isso aconteça, nada melhor do que fazer desses objetivos de Deus os objetivos das nossas vidas. E desta forma, nós estaremos sendo os cooperadores que Deus quer para a sua igreja. Paulo, no versículo 13, ele começa dizendo: até que todos cheguemos. E essa frase indica pelo menos três coisas. Primeiro, quando ele diz assim, até que, significa que ele está falando de um processo gradual, ou seja, essa edificação do corpo de Cristo é um processo gradual. Ele já está acontecendo e ele vai acontecer até um determinado ponto. Fala também de todos, diz assim, até que todos cheguemos. Significa que esse processo deve envolver toda a igreja, todo o corpo, todo membro do corpo de Cristo. E é preciso, então, que nesse processo todos nós estejamos caminhando juntos. Não vale a gente apressar o passo e
abandonar e deixar para trás, né, o restante do grupo. E é assim numa caminhada. Se a gente está caminhando em grupo, não podemos fazer isso. A gente apressar o passo e ir embora e deixar o grupo para trás. É necessário que cada um dose a sua caminhada de tal forma que todos andemos juntos. E é interessante, devemos então respeitar o ritmo de cada um, e é interessante fazer uma comparação com o corpo humano. Se algum membro do corpo, alguma parte do corpo, ela para de crescer, ou ela cresce numa velocidade menor do que deveria, o que acontece com essa parte do corpo? Ele atrofia. E certamente um corpo com alguma parte atrofiada não vai ter a funcionalidade de um corpo perfeito. Então, importante esta caminhada de todos juntos, caminhando, todos juntos, cooperando para a edificação do corpo de Cristo. E o terceiro ponto desta frase é a seguinte, é que ela é uma afirmação de Paulo, mas inspirada por Deus, significa então que vai se cumprir. Ou seja, os objetivos e metas de Deus para a edificação da sua igreja vão se cumprir, porque é palavra de Deus. Vamos ver então quais são essas 4 metas e objetivos de Deus para a sua igreja. No versículo 13, então, Paulo nos diz que a primeira meta de Deus para a sua igreja é a unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. A palavra de Deus, ela aborda questões que nós podemos chamar de fundamentais e questões que podemos chamar de não fundamentais. As questões fundamentais, normalmente, elas são relacionadas à vida e à obra de Jesus. Vou dar alguns exemplos. Questão fundamental. Jesus é Deus. Divindade de Jesus. Jesus é Senhor e Salvador. A salvação, ela é graça de Deus, ou seja, ela é gratuita mediante a fé em Jesus Cristo. Outra questão, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essas são questões fundamentais. Questões não fundamentais, por exemplo, questão do batismo, como que deve ser, quando deve ser. A questão do arrebatamento, quando que ele vai acontecer? Vai ser antes, no meio ou depois da tribulação? A questão da liturgia do culto, como deve ser conduzido um culto, questão da predestinação, da eleição. Então, todas essas são questões que podemos chamar de não fundamentais. E por que existem essas questões não fundamentais? Por que existem essas diferentes interpretações? É porque as Escrituras, a palavra de Deus, não trata de forma totalmente clara essas questões. Então, isso dá margem a interpretações, a diversas interpretações, dá margem, então, ao que podemos chamar de divergências doutrinárias. É importante aqui ressaltar a diferença entre divergências doutrinárias e heresias. As divergências são esses exemplos que nós demos. Agora, heresia é a negação daquelas verdades fundamentais.
Então é possível a gente aceitar, por exemplo, as divergências doutrinárias, mas não dá para aceitar as heresias. Então nós podemos concluir que hoje não há essa unidade da fé, né, no corpo de Cristo por conta dessas divergências doutrinárias, né? Mas mas Deus é um só, Jesus Cristo é um só, a palavra é uma só, a verdade é uma só, Jesus é a verdade é uma só. Então, a promessa de Deus é que nós sejamos levados a essa unidade de fé. E para que isso aconteça, é importante então que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem trazendo a revelação da verdade em nossas vidas, e à medida em que o Espírito vai nos revelando a verdade, nós vamos descartando então aquelas crenças, aquelas doutrinas particulares que nós carregamos, né, e vamos ficando então com as verdades reveladas pelo Espírito. Então, promessa de Deus é levar a igreja, o corpo de Cristo, à unidade da fé. Continuando no versículo 13, a segunda meta que Paulo coloca está aí: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a segunda meta é a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Interessante notar que Paulo colocou a unidade da fé junto com a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso faz todo sentido, porque na medida em que nós conhecemos ou vamos nos aprofundando no conhecimento do Filho de Deus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, consequentemente, nós vamos tendo esta unidade de fé. Por quê? Porque a nossa fé ela é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. A essência da nossa fé, o centro da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. E o termo pleno conhecimento, o termo grego que está na palavra de Deus, é a palavra epignosis, que significa exatamente isso. É um conhecimento pleno, um conhecimento completo, mas ele é obtido através de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Ou seja, não é um conhecimento intelectual, meramente intelectual, mas ele é um conhecimento obtido através de um relacionamento íntimo com alguma coisa ou com uma pessoa, no caso, a pessoa de Jesus Cristo. Isso acontece também para os alimentos. Nós, no estudo anterior, a gente citou a questão lá dos queijos, né? Que para alguém falar que conhece queijos, não basta ler acerca de queijos, de todas as variedades, mas é necessário que ele prove as variedades de queijos, né, ou grande parte delas, para dizer que é um profundo conhecedor de queijos, né? Então, assim também nós só vamos chegar a esta meta, ou só vamos atingir esta meta de Deus para a edificação da sua igreja, que é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós só vamos chegar a esse pleno conhecimento
através do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso significa que chegar à unidade do pleno conhecimento de Jesus é realmente algo, para nós, nesse tempo, é algo inimaginável. Mas é promessa de Deus. Deus ele vai levar a sua igreja ao pleno conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. E seguindo no versículo 13, Paulo ele fala da terceira meta de Deus para a sua igreja. Ele diz assim: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. O termo perfeito aqui, a palavra grega é teios, não significa a perfeição absoluta, que é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é absolutamente perfeito. Mas aqui significa completo, maduro, acabado, íntegro. É um termo que pode ser usado, por exemplo, quando um construtor ele conclui a sua casa, essa casa está teios. Também pode ser usado quando um bebê no ventre da sua mãe atinge os 9 meses, esse bebê está teios. Usado também quando uma pessoa ela cresce e atinge um grau de maturidade, ou seja, ela torna-se uma pessoa madura, essa pessoa está teios. Então, o objetivo de Deus para cada um de nós é que esse processo de crescimento e edificação se complete até que nós nos tornemos homens e mulheres teios e alcancemos então a perfeita varonilidade de Cristo. E essa palavra varonilidade, ela humanamente é associada a varão, é associada à masculinidade, à virilidade, à coragem, a destemor, a heroísmo, mas o significado aqui colocado por Paulo vai além. Espiritualmente falando, o termo varão ele pode ser aplicado a toda pessoa, tanto homem como mulher, que busca recuperar a imagem e semelhança de Deus perdidas com a queda, perdidas com o pecado, manchadas pelo pecado. E aproximando-se então da perfeita varonilidade. Também então é promessa de Deus levar a sua igreja à perfeita varonilidade do seu Filho Jesus Cristo. Seguindo no versículo 13, Paulo ele fala da quarta meta de Deus para a sua igreja. Ele diz assim: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura é uma característica que se alcança com o crescimento. E Deus ele quer que todos os seus filhos cresçam até serem iguais a Jesus. Aliás, este é um desejo de Deus desde antes da fundação do mundo. E a gente pode conferir isso em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem
de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele se alegra com toda pessoa que nasce de novo, a festa no céu por conta disso. Mas vamos pensar, nenhum pai gosta que o seu filho permaneça como um bebê, como uma criança. Todos querem que seus filhos cresçam e atinjam a condição de homens e mulheres íntegros, homens e mulheres completos, homens e mulheres maduros. E por que é importante, até espiritualmente falando, por que é importante deixar a condição de crianças espirituais para se tornarem pessoas adultas, pessoas maduras e pessoas completas? Paulo ele nos explica por quê, qual é a importância disso. E está lá, então, voltando ao nosso texto base, Efésios 4, agora no versículo 14, Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui está o motivo pelo qual não é bom que os filhos de Deus permaneçam como crianças espirituais, mas que cresçam e amadureçam. As crianças, elas são oscilantes, elas acreditam em tudo que as pessoas falam para elas. Por exemplo, as crianças acreditam em Papai Noel, acreditam em contos de fadas, acreditam em histórias da carochinha. Então elas estão suscetíveis a todo vento de doutrina. No caso das crianças espirituais, ficam então suscetíveis a todo o ensinamento, sendo ele bom ou mau. E de fato há doutrinas que não correspondem ou não concordam com os ensinamentos deixados pelos apóstolos. São doutrinas falsas, são as heresias que nós já mencionamos. Quer dizer, são doutrinas que negam as verdades fundamentais da palavra de Deus, né? E entre essas doutrinas, existem doutrinas de homens e também doutrinas diabólicas. E vamos ver dois textos também de cartas de Paulo. O primeiro está em Colossenses 2:8, onde Paulo ele chama a atenção, ele atenta para se ter cuidado com as doutrinas de homens. Ele diz assim, Colossenses 2:8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E também ele nos alerta, Paulo nos alerta na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele nos alerta para as doutrinas diabólicas. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Há pessoas no meio da igreja que são ingênuas pelo pouco conhecimento que têm da palavra, e essas pessoas, elas
podem ouvir ensinamentos falsos e, pelo desconhecimento da palavra, ou pelo pouco conhecimento, transmitir esses ensinamentos. E elas se tornam, então, úteis para a ação do inimigo no meio da igreja. E há aqueles também, pessoas até mais perigosas, que com astúcia elas induzem os filhos de Deus ao erro e com o objetivo de um ganho pessoal, de uma satisfação pessoal, elas usam as pessoas, usam os filhos de Deus como instrumentos para conseguir conquistar as suas ambições pessoais e carnais. E existe um antídoto para essas falsas doutrinas. Quer dizer, um antídoto mais eficaz contra este verdadeiro veneno que permeia a igreja é edificar os filhos de Deus, é edificar os discípulos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade ela livra de toda escravidão, livra de toda mentira, livra de todo o engano. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós vimos que Paulo nos ensina quais são as metas e objetivos de Deus para a sua igreja. E essas metas são que todos cheguemos à unidade da fé, que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, que todos cheguemos à perfeita varonilidade e que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estas também devem ser as metas e objetivos das nossas vidas, de forma que todos nós sejamos cooperadores de Deus para a edificação de uma igreja madura, uma igreja crescida, uma igreja bem firmada na sua palavra, uma igreja consagrada a servir a Deus e aos irmãos. O corpo de Cristo ele cresce quando todos os membros crescem. E os membros crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. O que significa que nós não podemos viver isoladamente, porque nós precisamos uns dos outros. Cada membro do corpo, por menor que pareça ser, tem um ministério importante a exercer para o bem de todo o corpo. E eu quero encerrar com as palavras que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17, a primeira parte diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E a oração que eu faço por todos nós é que Deus, ele continuamente nos ajude a ser cooperadores dele na edificação da sua igreja, na edificação do corpo de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Amém.